A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 5 aqui dessa classe, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito interessante, relevante também, que traz uma reflexão sobre essa atualidade em que nós estamos vivendo. Vamos trabalhar sobre o tema aborto, a morte de inocentes. E qual é a nossa perspectiva como cristãos, servos de Deus, a respeito desse assunto, à luz da palavra de Deus? É claro que você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita aí, nota 10, e deixe também o teu comentário, #Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. E se você desejar melhorar as tuas aulas, se você quer tomar um curso especial para você que quer influenciar pessoas através desse ministério de Escola Bíblica Dominical, nós temos o treinamento para professores da Escola Bíblica, que está disponível no link aqui na descrição no nosso site. Entra aí, pessoal, e conheça o nosso material. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos trabalhar um assunto muito interessante que traz uma reflexão também sobre o nosso tempo. Aborto, a morte de inocentes. Para que a gente possa iniciar bem a aula de hoje, precisamos ter algumas bases. Primeiro, apresente a leitura desse versículo introdutório que está aqui na lição, ó. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Está aqui e você precisa apresentar isso em sala de aula. A leitura bíblica em classe está localizada em Salmos 139, do 13 ao 16. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos na EBD. Nós precisamos compreender que quando tratamos sobre esse assunto, aborto, precisamos olhar exatamente para esse tema atual, entendendo que a Bíblia não trata sobre ele diretamente de forma específica aqui. Mas a Bíblia nos dá a entender a respeito da visão de Deus sobre o assassinato de inocentes, sobre a morte de crianças, sobre a morte daqueles que estão no ventre. E diante disso, nós vamos pegar essas abordagens bíblicas e trazer esse conceito para a aula de hoje. Primeiro, quando nós observamos essa visão de Deus, analisando Jeremias 1,5, como nós já lemos aqui, Deus já apresenta a sua visão a respeito da formação do ser humano no ventre. Então, para a gente, na nossa visão, nós acreditamos que a vida se inicia exatamente nessa formação aqui. Quando você olha para a Bíblia também, com base na lei, em Êxodo capítulo 21, do 22 ao 25, aquele que provocasse a morte de um inocente, uma criança no ventre da sua mãe, isso era considerado já como homicídio. Então, era uma prática de aborto que existia naquele processo. E pela lei, a pessoa que praticasse isso deveria ser morta também. E isso identifica para a gente, indica que Deus considera a vida do inocente semelhante à mesma vida de um adulto. Sobre a nossa visão da ética cristã a respeito do aborto, nós também entendemos que o aborto não é um direito da mulher sobre o seu corpo, mas é a morte do inocente. É uma questão de vida e morte daquele que é a imagem de Deus, com base em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a seguir. E o que é o aborto, já para a gente entender de forma clara e passar isso adiante aos nossos alunos? O aborto é a interrupção da vida por meio da morte do embrião ou do feto. E a morte dos inocentes, tratada pela Bíblia, demonstra exatamente essa agressão aqui, àquele que está sendo formado, está sendo gerado. Nos nossos dias, na atualidade, nós encontramos diversos segmentos que trazem essa visão favorável ao aborto, com seus argumentos, com a sua linha de pensamento. E é aqui que nós cristãos, à luz da palavra, tentamos entender o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Com base em Gênesis 2,7, nós entendemos que Deus é o autor da vida.
A Bíblia também nos registra, em Jó 12:10, que Deus é responsável pela vida de todo ser humano. Em 1 Samuel 2:6 está escrito que é Ele que tem o poder em mãos de dar a vida e de tirar a vida também. Isso pertence a Ele. E esse assunto, sendo complexo, precisa ter uma reflexão muito grande para poder ser passado adiante para os nossos alunos em sala de aula. E a minha oração é que Deus use você, que você pegue com clareza esses argumentos que eu estou trazendo aqui e tente apresentar isso de uma forma bem clara para os teus alunos também. Esse assunto é tão complexo porque ele traz a reflexão sobre alguns casos. E que casos são esses? O que fazer, por exemplo, em relação à questão da violência sexual cometida por parentes, cometida por pessoas violentas, com vítimas que engravidam. Outro detalhe, o que fazer quando as vítimas de violência sexual são crianças e adolescentes que engravidam e essa gravidez traz risco à sua vida, pelo fato de ainda não ter desenvolvido seu corpo de forma correta para gerar um filho. Esses questionamentos levantam o nosso olhar para a teologia. E como a teologia trabalha com essa questão aqui que estamos desenvolvendo sobre o aborto? Através de uma visão ética. E aqui podemos destacar que para a gente, Deus é o dono da vida. Deus é aquele que dá oportunidade de vida para o feto, para a criança e para a mãe também. Nós também precisamos ter um olhar pastoral que a questão do aborto, ela envolve aqui exatamente essa visão da agressão física daquele que sofreu. É algo muito difícil, uma decisão muito complexa a ser tomada. E nós também defendemos que a santidade da vida, ela é importante. E essa visão da vida é concedida por Deus. E nesse conceito entendemos que Deus garante essa graça e essa responsabilidade sobre tudo. Na lição nós vamos abordar sobre esse tema. Na lição nós vamos tentar entender sobre esse assunto. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. O aborto. O aborto, como nós estamos estudando, é a interrupção da vida. Interrupção também da gravidez. Parte da sociedade do nosso tempo considera o aborto como direito à vida. Porém, a Bíblia trata o aborto como interrupção da vida. E isso não é aceito pela palavra de Deus no conceito dessa teologia ética aqui. O conceito geral de aborto pode ser tratado da seguinte maneira. Conforme Jamiel Lopes, no seu texto Psicologia Pastoral, ele diz que a palavra aborto vem do termo abortum, que traz essa ideia de tirar a vida. Ao mesmo tempo, essa ideia de privação, de não permitir a vida de um inocente. Assim, para a gente, nesse conceito bíblico e teológico que estamos tratando aqui, o aborto é a interrupção da vida do feto ou de um embrião, como já disse para você. Os médicos definem também o aborto como a expulsão espontânea do próprio feto na gestação. Às vezes acontece o aborto de forma espontânea. A mãe perde o bebê durante a gestação. E existe o aborto provocado. Esse aborto provocado aqui já é algo que nós não defendemos. Se você olhar para trás, nas histórias dos povos antigos, o próprio Código de Hammurabi já condenava o aborto há muito tempo atrás. O Código de Hammurabi é mais antigo do que a lei de Moisés. O próprio Napoleão considerava, na França, o aborto como um crime terrível. E o Código Criminal do Brasil diz que o aborto é proibido no Brasil por lei. Atualmente, a legislação brasileira permite o aborto em algumas questões, dá essa abertura para isso. Em casos de risco de morte para a mulher, em casos de violência sexual, em casos também de gestação de feto anencéfalo. Nos demais casos, por espontânea vontade da mulher, ainda é considerado como crime no Brasil. A Bíblia trata a página. Salmo 127, versículo 3 ao 5, é um texto que vale a pena ler, pois a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. São feitos por Deus. Em Êxodo 21, do 22 ao 23, você entende que o aborto era tratado no Antigo Testamento, na lei, como um grave crime. Em Êxodo 20, 13, está escrito que é proibido matar. É tratado como um pecado aqui. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a visão do Antigo Testamento traz um conceito tão profundo sobre isso, sobre a valorização da vida,
As mulheres no Antigo Testamento valorizavam, por exemplo, a gestação, a oportunidade de ter um filho. As mulheres atuais, em boa parte, que não têm a visão bíblica, valorizam exatamente o seu corpo e não a vida de uma criança. Quando você olha para a Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, você encontra Ana pedindo um filho ao Senhor. Quando você olha para Gênesis 31, Raquel pedia um filho a Jacó e pedia que Deus lhe concedesse essa oportunidade. Se você olha para a história da igreja, como a igreja tem tratado isso no decorrer da história, você descobre o seguinte, que o próprio Didaquê, um livro apócrifo conhecido como Ensino dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2, condenava o aborto. Essa prática era uma prática que já não era aceita já no primeiro século, no decorrer da história. Tertuliano, no ano 150 a seguir, nessa geração, ele condenava o aborto, ele não tratava o aborto de forma acessível, como a pessoa pudesse escolher, mas isso era algo terrível aos olhos de Deus. Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino também não aceitavam o conceito do aborto já naquele processo no decorrer da história. E olhar para essa tradição também é entender exatamente a compreensão desses irmãos a respeito desse assunto tão complexo aqui, sobre a importância da preservação da vida humana. Esse assunto não é um assunto fácil de ser explicado em sala de aula, por isso tenha a sabedoria de Deus ao passar isso para os teus alunos. Anote os versículos, anote os conceitos e apresente também a ação do primeiro ponto da tua lição. O segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: tipos de aborto. Vamos compreender quais são os tipos de aborto que são realizados em nosso tempo. A legislação brasileira, ela permite o aborto em 3 casos, como eu já citei para você. Todavia, você precisa ter em mente que não há respaldo bíblico para a interrupção da vida de alguém, para a morte de alguém, especialmente dos inocentes, os que estão sendo gerados no ventre. Também precisamos ter clareza que não há referência bíblica para a permissão do aborto em casos de violência sexual, em casos de formação anencéfala e em casos de aborto terapêutico. Então é um assunto complexo que precisamos compreender aqui. E o primeiro modelo que encontramos de aborto no nosso tempo é o aborto de anencéfalo, permitido pelo Supremo Tribunal Federal desde 2012, que é a interrupção da gravidez pela formação de um feto que teve a má formação de forma rara do seu tubo neural. E aqui é nítido você perceber essa liberação que de forma equivocada permite então a morte desses inocentes. Existem casos de pais e mães que decidiram permanecer e continuar com a gravidez e a criança nascer e ter uma família feliz e ter um crescimento saudável e ter um entendimento especial daquele momento, daquele processo de criação de uma criança que não teve o seu tubo neural formado. A gente percebe também, à luz da Escritura, em Romanos 2:11, que está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não exclui ninguém. Todos são preciosos para Deus. O segundo modelo de aborto que é permitido no Brasil é o aborto provocado por violência sexual. E o aborto provocado por violência sexual é permitido no nosso país. E a permissão exatamente para a retirada da vida daquele inocente que é gerado por causa de uma violência sexual é permitido em nosso país, e isso acaba indo de encontro também com a palavra de Deus, onde está escrito em Romanos 12:21, que nós não podemos pagar o mal com o mal, não podemos culpar o inocente por um ato errado de alguém, por uma situação terrível, por algo que é constrangedor também. A Bíblia traz esse direito à vida, a prevenção da vida, a bênção da vida que é concedida aos pais e aos filhos também. Tertuliano, há muito tempo atrás, já ensinava que não tem diferença de um feto, de uma criança para um adulto. Ambos têm direito à vida. Nesse caso específico, precisamos ter prudência. Precisamos também orientar os nossos jovens. Às vezes, alguns optam pelo aborto pelo fato de terem uma relação sexual fora do casamento, terem uma relação sexual antes do tempo. E às vezes, por medo, por vergonha, escolhem o processo mais terrível.
Precisamos entender que há consequências do pecado, sim, mas precisamos também valorizar a vida do inocente, valorizar aquela criança que está sendo gerada. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, está dizendo para a gente que nós precisamos orar pedindo sabedoria de Deus sobre esses assuntos. E precisamos orar pedindo a sabedoria de Deus. A Bíblia apresenta sobre a importância de defender a vida. E precisamos valorizar essas questões, entendendo sobre esses assuntos. Avançando, espero estar contribuindo com você. Apresente a ação do tópico 2. O terceiro ponto da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que dizem os defensores do aborto? Vamos entender a respeito de qual conceito é defendido por aqueles que levantam a bandeira pró-aborto. Um dos argumentos mais levantados por essas comunidades é que o aborto é um direito da mulher, é um direito do seu próprio corpo. Afirmam então que a mulher tem o direito de dar luz à criança ou não. Todavia, isso acaba sendo a bandeira levantada. Aqui no Brasil, em diversos casos, que já citamos para você em 3 casos, é permitido, nos demais não. Alguns defendem alguns chavões que são terríveis e fazem questão de dizer que a criança que está sendo gerada, o feto, o embrião que está sendo gerado, na realidade é só uma massa e não um ser vivo. E por isso ele tem o direito de retirá-lo em seu bel prazer. Muitos fazem questão de dizer que quando o seu sistema neural não foi formado, então ele tem a oportunidade de retirar aquela criança do seu ventre, porque deseja então fazer a sua própria escolha. A mulher tem o direito absoluto, isso é defendido por eles, de ser mãe ou não. Muitos defendem que o bebê com casos de anencefalia tem a tendência de serem inválidos pós-parto, por isso justifica então o aborto. Cuidado com isso. Um bebê com anencefalia não tem cérebro, por isso ele deve ser abortado. Essa é a defesa de hoje desses grupos pró-aborto. Existem também aquela defesa de um elevado número de mulheres que morrem pós-parto, por isso há essa justificação para a morte. E os direitos sexuais das mulheres são parte da sua própria escolha. Isso é defendido por essas comunidades. E qual é o posicionamento cristão? O posicionamento cristão é contrário. O que diz o Código Penal, por exemplo, brasileiro? Artigo 124, que o aborto provocado pela gestante com consentimento ou sem consentimento é punido por lei, com pena de 3 anos de prisão. E provocar o aborto em uma gestante também é punido por lei com pena de 10 anos de prisão. Nós entendemos à luz da palavra a importância de servir a Deus, a importância de cultuar a Deus, mas ao mesmo tempo também precisamos entender à luz da palavra a respeito desse assunto que é complexo também. E aqui entendemos à luz da palavra que o nosso posicionamento é em favor da vida. É um assunto complexo? Claro que sim. Apresente a ação do tópico 3. Tenha a sabedoria de Deus para passar isso para os teus alunos. Vamos avançar agora para o 4º ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Por que a igreja é contra? A igreja é contra porque ela entende que todo ser humano é gerado por Deus. E quando para a gente inicia a vida? Para alguns cientistas, a vida se inicia quando o espermatozoide se funde então com o óvulo, formando então o zigoto. Essa célula que passa a ser vida. Outros defendem a partir da formação então do embrião, o início da vida. Para a gente, à luz da palavra, na leitura de Jeremias 1,5, entendemos que Deus consegue a vida de forma especial, ainda informe. Deus nos chama para a sua obra, como ele chamou Jeremias. O rei Davi, lá no Salmo 139, versículo 16, destaca a respeito da formação da vida. E ele entende muito bem que nessa formação, ali há a mão de Deus, ali há a vida também. E ali já existe a identidade que Deus dá para aquele que está em formação. Compreendemos também, à luz da Bíblia, que a posição da igreja é apoiada nas Escrituras e defende a concepção da vida do ser humano. Em todo o tempo, a Bíblia é favorável à vida. E em 1 Samuel 2,6 ensina que a vida não pode ser violada pelo homem, pelo ser humano. E em 2 Timóteo 3,8, toda ideologia com
contrária à palavra de Deus, que traz essa visão distorcida do Evangelho, deve ser combatida. Que traz essa visão distorcida da vida, deve ser combatida. É por isso que a Bíblia apresenta os fatores reais da vida, do crescimento, da vontade de Deus. A própria CGADB, a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, se posiciona contra qualquer prática de aborto. Esse é o nosso papel como cristãos. Eu espero ter te ajudado sobre esse assunto de hoje, tá? Que Deus em Cristo edifique você. E é claro, apresente também a ação do tópico 4 aí para os teus alunos em sala de aula, por favor. E eu vou pedir a você também, por favor, nota 10, marca a gente no teu Instagram, tira uma foto aí assistindo a nossa aula, comenta, manda aí essa foto pra gente, marca a gente lá. Se você conhece alguém que precisa assistir a aula de hoje, envia esse vídeo para ele ou para ela, deixa aí teu likezinho também. E eu vou pedir a você com muito carinho, tá? Deixe teu comentário, ajuda muito a gente. Que Deus te abençoe e que a graça de Deus repouse sobre você. Como estamos fazendo em todas as aulas, temos algumas dicas de leitura para passar para você, onde nós tomamos como base para construir a aula de hoje. Tomei como base para construir a aula de hoje um texto que pode te ajudar muito, um material do pastor Janiel Lopes, Psicologia Pastoral. Esse material te dá uma visão a respeito da nossa concepção a respeito do aborto, tá? Que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, que é a lição de número 6, onde nós vamos tratar sobre a eutanásia, um assunto também muito complexo, tá? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.